Olá, querido companheiro, companheira que nos acompanha em mais um encontro, momento com Jesus. Hoje nós estamos no nosso 13º encontro. Iremos falar sobre o revolucionário sincero. O nosso livro é o de sempre, por enquanto, né? Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, ou Neo Lúcio. Então vamos lá. O revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governância do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito claro. Então, naqueles momentos, já 2021 anos atrás, ou mais, eles já comentavam sobre as dificuldades da governança da época. Tem alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Muito provável que sim, mas em condições muito diferentes e muito melhores do que naquela época, né? Naquela época não tinha nem saneamento básico, hoje nós temos. Temos umas condições mínimas de desenvolvimento que é muito melhor do que daquela época. E já se comentava sobre as dificuldades de governança. Então vamos lá, vamos ver um pouco sobre o que Jesus está falando. Que Jesus irá falar. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo e sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance, que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou, de início, nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Chamava-se desabridamente. Então, pessoal, reivindicaram para o profeta que eles queriam uma rebelião para poder tirar o rei do poder. E o profeta aceitou. No começo ele não estava acreditando e na sequência ele aceitou. Vamos ver o que vai acontecer em seguida. Foi assim que o condutor da boa-fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou-a em silêncio, com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Nas vésperas do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo do monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. Então, antes da rebelião acontecer, já com centenas de seguidores, que estavam bem corajosos, né, querendo fazer o que acontecer, o profeta foi ao monte orar e pedir conselhos aos espíritos superiores, aos nossos anjos. E vamos ver o que eles conversaram, de espírito a espírito. Aqui, queridos companheiros, como nós estudamos na doutrina espírita, nós temos um profeta médium, não é mesmo? Ele foi conversar com os anjos, e ele foi conversar de espírito a espírito com os anjos. Então, ou ele via os espíritos, ou ele conversava pelos pensamentos com os espíritos, mas falava com os irmãos superiores. Vejam que desde aquela época, a espiritualidade já estava atuando e já nos orientava para o bem. Vamos ver o que aconteceu. À frente do emissário sublime,
profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitava e suplicando aprovações celestes ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhes a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. Findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. Então, o que o Espírito Superior, o anjo, falou para o profeta? Então, em nome do Supremo Senhor, nós iremos aprovar o que você está pedindo, mas com uma condição: você vai viver humildemente servindo o palácio e conhecer a realidade do governante, do rei. Vamos ver o que aconteceu. Então, o que o profeta iria fazer? Conhecer de perto aqueles declaravam inimigo, ou que não estava fazendo um bom trabalho naqueles momentos, para que eles pudessem criar essa rebelião. Vamos ver o desfecho dessa história. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Então ele aceitou e partiu. Se ele mudasse de ideia, se ele não mudasse de ideia, então, com o apoio do Supremo Senhor, os benfeitores iriam ajudar ele a tomar o poder e a continuar com aquela rebelião. Mas vamos ver. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se, rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Então vejam só o que acabou de acontecer. Quando ele começou a servir no palácio, ele começou a ver que o rei não tinha tempo mais. Na verdade, que ele não tinha tempo. Não tinha tempo para ele. Estava rodeado de pessoas a todo instante, de hora em hora. Né? Vamos continuar. Na qualidade de pai, era privado das ternuras do filho. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio de saúde física, em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetida, nos quais era compelido a ouvir toda sorte de mentiras da boca dos súditos, bajuladores e ingratos. Nunca dormia. Olha que canto lindo do pássaro, né? Nunca dormia. Nem se alimentava em horas certas. E onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedado ao seu espírito qualquer expressão mais demorada, devida, que não lhe fosse artifício e sufocar-lhes o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus, por intermédio de prece comum. Então vejamos, queridos companheiros, o que foi que o profeta descobriu? Que o rei não tinha tempo nem de orar, tanto que ele estava sujeito
a trabalhos exaustivos, a ponto de perder até a saúde. Vamos ver o que Jesus quer que nós refletimos. Fim do prazo estabelecido. O profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E notadamente que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino, e que, em vez da suspira insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo, no lugar de que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir, sem desastre, a elevada missão que lhe fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Vamos ver então o que Jesus vai concluir para nós. Judas, desapontado, parecia ensinar alguma ponderação, poderia ensaiar alguma ponderação irreferente, mas o mestre divino antecipou-se a ele falando incisivo. Então vamos ver o que o mestre vai concluir. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar ao outro o centro do governo. Quando cada servidor entender o dever que lhe serve, quando cada servidor entender o dever que lhe cabe no plano da vida, não há mais disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Então, com tudo isso, queridos companheiros e companheiras, o que o Mestre Jesus quis nos ensinar? Que nós precisamos, sobretudo, entender a condição do outro, entender a condição do nosso próximo, antes de nós julgarmos. E além do mais, em segundo plano, fazer a nossa parte. Não adianta nós querermos mudar o governo se nós não modificarmos a nós mesmos. Esse é o principal ensinamento deste encontro de hoje. Isso aí serve para mim, serve para todos nós, que antes de nós querer tirar tal governo, ou tal autoridade, ou tal supervisor, ou tal chefe, primeiro precisamos entender profundamente as condições que ele está exercendo aquela determinada profissão e fazer do nosso cargo ou do nosso trabalho diante da sociedade da melhor maneira possível, oferecendo o nosso melhor. Vamos colocar uma situação bem rápida, que Jesus também quis dizer. Ele não está querendo dizer para você ser também totalmente submisso, não é isso. Um submisso sem o senso de justiça. Aqui nós devemos ter um pouco de flexibilidade e um olhar mais atento à justiça divina. Por exemplo, você está no mesmo cargo de um determinado companheiro seu em determinada área, dentro das ciências agrárias, ciências biológicas, dentro das ciências medicinais, não importa. Ou limpando uma casa, não importa. Mas você se esforça mais que o seu companheiro. E o seu salário, ele é o mesmo do seu companheiro. O seu chefe pede para você fazer o mesmo trabalho do seu companheiro. E vocês irem trabalhar juntos. Você trabalha mais e ele trabalha menos. Não é para você ser submisso em apenas trabalhar mais do que ele.
nós também precisamos ter o senso de justiça e reportar ao chefe o que está acontecendo. Conversar também de uma maneira mais flexível, não de uma maneira de impor que nós estamos totalmente corretos naquilo que nós estamos falando, mas de uma maneira mais suave, para que o seu chefe ou o seu superior também entenda a situação que você está, se sentindo prejudicado ou não prejudicado. E assim, de uma maneira ou de outra, alguma coisa acontecer para que outro servidor mais preguiçoso, mais relaxado, possa também trabalhar igual a você, ou melhor, ou se não, deixar a equipe e fazer uma função que seja mais do seu interesse ou que ele se encaixe melhor. Também é sobre esse ponto de vista de justiça que Jesus está falando. Mas primeiro precisamos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor. Esse é o tema do nosso momento de hoje. Você gostou? Compartilhe com o companheiro, com a companheira, envie para o amigo, amiga. Se inscreva em nosso canal e também nos ajude a levar a boa nova, a luz da doutrina espírita, para quem você desejar. Forte abraço e até a próxima.